Então, bom dia. Eu sou a Stephanie, estou no doutorado aqui na filosofia. E o trabalho que eu vou apresentar hoje, ele tem, contextualizando, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre Hannah Arendt. E aí eu tentei fazer uma loucura que foi relacionar Hannah Arendt com a participação da mulher na política, que não é algo que ela fala de forma direta. Mas tentei lá ler nas entrelinhas. Aparentemente foi um sucesso, porque foi aprovado, né? E aí agora no doutorado eu tô tentando cometer mais uma loucurinha, que é falar sobre Arendt e feminismo, não sobre a mulher, né? Mas que está incluso. E por que é, de certa forma, uma loucurinha e tanto arendtianos como não arendtianos me crucificariam em alguns sentidos? Porque Arendt fala com todas as letras numa entrevista que ela não se considerava feminista na época dela. E aí, a leitura que eu faço, e que está de pano de fundo nesse texto aqui que eu vou apresentar para vocês, que são 4 páginas só, é de que ela diz isso e afirmava isso, entre outras razões, porque na época dela não se tinha, ela pelo menos não lia grandes coisas sobre o feminismo, e o pouco que ela lia era um feminismo muito essencialista, né? Que tinha uma definição de como deveria ser a mulher, o que é ser mulher. E hoje a gente consegue ver, por tantos conceitos, entre eles a interseccionalidade, que mulher não é uma coisa só. Várias experiências atravessam a experiência de ser mulher. E aí, por isso, então, eu escrevi esse texto chamado Um Paralelo entre Arendt e o Feminismo, Pluralidade e Interseccionalidade. Acho que aqui ninguém me assistiu no Questões Ecológicas, né? Porque no Questões Ecológicas eu apresentei um texto parecido com esse, mas não exatamente esse, onde eu falava de interseccionalidade, porque na Empós me perguntaram se não corria o risco, quando a gente fala de ecofeminismo, de feminismo negro, dessas várias vertentes, a gente não corre o risco de fragmentar a força do movimento, né? Então, num outro momento, para responder essa questão, falei sobre interseccionalidade para mostrar que não perde força o feminismo por isso, ao contrário, ele ganha força nos termos de poder, né? Porque força é outra coisa, ele ganha poder justamente por isso, por dar voz a todas essas pluralidades que representam ser mulher. Então, entrando no texto. A interseccionalidade busca compreender como múltiplas dimensões, como raça, gênero, classe social, sexualidade, entre outras, articulam-se na formação de experiências sociais complexas e específicas, produzindo padrões de desigualdade. O debate sobre a interseccionalidade emerge no contexto das mobilizações feministas negras nos Estados Unidos e no Reino Unido, entre as décadas de 70 e 80, cuja produção intelectual foi decisiva para o avanço das teorias feministas. A sistematização do conceito ocorreu em 1989 por Kimberly Crenshaw, que definiu esse termo então como uma ferramenta capaz de evidenciar os efeitos estruturais e dinâmicos da interação entre eixos diversos de subordinação. Então essa foi a autora que escreveu um livro e definiu de fato o termo, apesar de já se ter discussões sobre isso antes do termo ser definido de fato. Então, para Crenshaw, a interseccionalidade trata-se de compreender como o racismo, o patriarcado, a exploração de classe e outros sistemas discriminatórios não atuam isoladamente, mas se articulam de modo dinâmico, produzindo e reproduzindo formas específicas de subalternização. Esses eixos, ainda que sejam distintos, frequentemente se cruzam, gerando contextos complexos de violência e de exclusão. A interseccionalidade, então, constitui uma referência que é indispensável para a compreensão da experiência das mulheres, bem como para o desenvolvimento de um feminismo que seja plural, crítico e comprometido com transformações estruturais. E aí trago alguns exemplos dessa área que eu estou lendo para discutir junto de Arendt. Por exemplo, a Bell Hooks, que faleceu há pouco tempo, que escreve sobre as múltiplas faces da opressão que atravessam um ser mulher negra, pobre do sul dos Estados Unidos, confrontando as limitações do feminismo branco hegemônico, ao mesmo tempo que denuncia o silenciamento histórico dessas mulheres negras no interior do movimento feminista.
E aí, algumas obras, para quem quiser conhecer mais, O Feminismo para Todo Mundo, Teoria Feminista, da Marge ao Centro, e Não Sou Eu Uma Mulher, também é um bom livro. Cito também a Nancy Fraser, que a Raquel citou lindamente, mas vou falar um pouquinho aqui também, porque vai muito de encontro do que eu vou querer trabalhar depois na minha tese de doutorado, que fala sobre, então, o feminismo, justiça social e neoliberalismo. Ela aborda o fato de o capitalismo absorver e distorcer pautas feministas de uma forma instrumental, ao mesmo tempo que mantém as desigualdades de raça, classe e gênero. Por exemplo, uma empresa que tem um discurso de empoderamento feminino, só que fala sobre um grande sucesso individual de uma mulher em cargos de liderança, mas, ao mesmo tempo, dentro dessa empresa se mantém uma estrutura de desigualdade de gênero, raça e classe ali. Ou seja, basicamente converter o feminismo em capital, e não só o feminismo, né? Mas, como eu estou falando dele, eu uso ele como exemplo. Mais ou menos também o que a gente escuta falar sobre o Pink Money, né? Que é só uma forma de tirar dinheiro das pessoas, mas não transformar o mundo de maneira nenhuma. Trago como exemplo também Djamila Ribeiro, que escreveu obras como O Pequeno Manual Antirracista e O Que é Lugar de Fala, que foi muito mal recebido na época, mas hoje, né, enfim, que trazem à tona a questão do silenciamento histórico das mulheres negras e a necessidade de reposicionar essas vozes no centro do debate público. Sueli Carneiro também, que denuncia o epistemicídio, que é o apagamento sistemático das produções de conhecimento de mulheres negras, e propõe, então, uma reconstrução epistemológica a partir de saberes ancestrais afro-brasileiros. E Angela Davis, que é quem eu estou lendo mais aqui atualmente, especialmente na sua obra Mulheres, Raça e Classe, onde demonstra que os sistemas de dominação são inseparáveis e que sua análise isolada apenas reforça silenciamentos históricos. Na obra, ela escreve como a experiência das mulheres negras nos Estados Unidos é marcada por opressões simultâneas que não podem ser compreendidas de maneira fragmentada. Sua análise parte da escravidão, destacando que, nesse contexto, o gênero não serviu como marcador de fragilidade para mulheres negras, uma vez que estas eram submetidas ao mesmo regime de trabalho e violência que os homens. Ela mostra, então, que a desumanização das mulheres negras inclui violência física e sistemática, estupro, separação forçada de mães e filhos. E esses elementos consolidam a construção histórica do corpo da mulher negra como um corpo resistente, trabalhador e hipersexualizado, que depois vai servir como uma justificativa para negar seus direitos, dignidade e humanidade. A autora também fala no livro sobre o mito do estuprador negro como instrumento de manutenção da supremacia branca e legitimação da violência racial, inclusive por meio de linchamentos. Fala também do contraste entre a sexualização racista das mulheres negras e a criminalização da sexualidade dos homens negros, revela como o racismo opera por meio de construções imaginárias que perpetuam desigualdades. E aí também fala sobre o movimento sufragista. Ela denuncia o caráter seletivo e excludente. Ou seja, as mulheres negras também estavam lá lutando pelo direito ao voto, mas quando aconteceu, muitas delas foram deixadas de lado, né? Inclusive pelas próprias mulheres do movimento. Então, para mostrar como existem diferentes formas, como a opressão se manifesta de diferentes formas em diferentes mulheres. Aqui, no caso das mulheres negras. Então, o protagonismo de mulheres brancas de classe média resultou na priorização de pautas que negligenciavam ou rejeitavam explicitamente as demandas das mulheres negras e da classe trabalhadora. A autora evidencia como discursos racistas e eugenistas foram mobilizados para justificar a defesa do voto feminino, reforçando hierarquias internas ao movimento. Então, o que a gente observa hoje no movimento feminista, de um modo geral, estou falando de um modo geral, mas, enfim, nessas autoras que eu citei mais especificamente, é uma descentralização da experiência da mulher branca para um debate feminista acerca da pluralidade de experiências que compõem o ser mulher. E aí, pluralidade é um conceito que está em Arendt, que ela debate profundamente na obra dela e que está como pano de fundo de todo o debate na política para Arendt. Então, é um feminismo amplo, plural, anticolonial, anticapitalista, comprometido com transformações estruturais profundas nas relações de poder. Essa noção de interseccionalidade que eu falei até aqui
e as diferentes formas de opressão que atravessam simultaneamente a experiência de ser mulher, possui alguns pontos de convergência com a obra de Hannah Arendt. Embora não tenha escrito sobre feminismo ou interseccionalidade, é possível, na minha humilde opinião, estabelecer um diálogo teórico com os debates contemporâneos sobre o feminismo e suas múltiplas vertentes. Inclusive, tem um artigo publicado sobre paralelos entre Hannah Arendt e a Marcha das Margaridas, que é, né, um movimento ecofeminista. Eu peguei os cadernos lá, o que estão reivindicando e o que a Arendt coloca como objetos políticos e comparei, né? Eu e a professora Sônia. Então, para Arendt, a pluralidade é a condição da política, pois os seres humanos são plurais. A afirmação lentiana de que os homens e não o homem habitam a Terra, ou, traduzindo melhor, de que os seres humanos e não o ser humano habita a Terra, desconstrói qualquer pretensão de universalidade abstrata que apague as diferenças concretas entre os sujeitos. Então, nós somos todos singulares, ninguém nunca vai ser exatamente igual ao outro, que seja no passado, no presente ou no futuro. Essa perspectiva, então, converge com a crítica feminista, a universalização da experiência da mulher branca, denunciada pelo feminismo atual. Se a política para Arendt depende da expressão da singularidade no espaço público, então silenciar determinadas vozes, como as das mulheres negras, indígenas, periféricas, LGBTQIA+, constitui não apenas uma injustiça, mas uma mutilação da própria política. Assim, a articulação entre pluralidade e interseccionalidade permite compreender que não há uma experiência feminina universal, mas um conjunto heterogêneo de experiências atravessadas por diferentes sistemas de opressão. Essa perspectiva amplia a capacidade analítica e política do feminismo, tornando mais sensíveis as múltiplas formas de violência e exclusão que afetam as mulheres. O diálogo entre feminismo e Arendt possibilita compreender o feminismo como um movimento necessariamente múltiplo e comprometido com a visibilidade das diversas experiências que compõem o ser mulher. A pluralidade, enquanto fundamento da ação política para Arendt, reforça a necessidade de um feminismo que valorize diferenças, reconheça a heterogeneidade como elemento constitutivo do seu poder coletivo. Trata-se, portanto, de um feminismo amplo, plural, anticolonial, anticapitalista, capaz de enfrentar simultaneamente as diferentes formas de opressão que estruturam a vida social. Então, as mulheres, as pessoas, são plurais, nenhuma é igual à outra, jamais. Por isso, tendo uma constituição plural, há também formas plurais de opressão que atravessam a mulher. Em Arendt, pluralidade significa que cada pessoa singular é irredutível. Nesse sentido, é necessário que o feminismo e suas múltiplas vertentes deem voz às mulheres historicamente silenciadas. Então, não há essa identidade universal fixa e homogeneizadora, que seria uma espécie de essencialismo, né? Mas o fato de que há uma pluralidade de experiências. E é daí que surgem muitas vertentes do feminismo, que o fortalece e torna mais poderoso, inclusivo e representativo. Os muitos feminismos revelam a complexidade das lutas das mulheres e reafirmam o compromisso com uma emancipação que reconhece as diferenças como parte constitutiva do desafio que é ser mulher. Obrigada. 5 minutinhos para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Fique lá. Primeiro eu quero fazer um comentário, depois eu quero fazer uma pergunta. O primeiro comentário que é... a gente já estava falando sobre a Nancy Fraser. Porque é isso, esses processos são sempre sobre esses reconhecimentos, enfim, de desaportação das pautas feministas, enfim, essa essencialização ela sempre parte da... Ela sempre tem um objetivo muito claro de despolitização, né? Você pega uma causa que é política, acho que a única essência, talvez, que a gente possa colocar é que, bem, é político, que é público. E aí eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, cara, mas como é que dialoga, né? Assim, acho que por esse caminho, tá? No processo de despolitização. Se a Arendt vai focar muito na questão do político, do poder, então acho que essa conversa, aí, se você quiser conversar sobre isso também. Só que a minha pergunta é a seguinte, eu queria saber mais como é que será a recepção? Porque sobre do trabalho, assim, porque é isso, você está partindo da concepção de interseccionalidade, que também é a que eu adoto, que é, bem, nasceu com as mulheres negras. Né?
E a Hannah Arendt teve todos aqueles problemas com o Little Rock. movimento negro, que depois ela volta atrás, ela fala, não, errei, vacilei, não fiz uma leitura muito boa, mas eu queria saber como é que está sendo a recepção, assim, de tipo, tá? Tô dando muita sorte, porque eu tenho apresentado pouco sobre isso, sabe? E, por exemplo, o professor Nuno tem uma leitura muito parecida com a minha, por isso que ele me orienta, a professora Sônia também. A minha banca de defesa no mestrado também tem uma leitura muito próxima da minha. Então, nesse sentido, está sendo bom. Mas, se eu for levar isso, por exemplo, para um evento de Arendt, o ciclo Arendt, sabe? Vou tomar pau. E se for levar para alguém que leu só um pouco de Arendt, talvez também vão me criticar, porque muita gente faz uma leitura apressada e acaba tendo uma leitura que a Arendt é elitista, que ela é, enfim, que eu não vou dizer que ela não seja, porque ninguém é perfeito, né? Ela mesma admite que ela errou com Little Rock. Mas, às vezes, a Arendt ela é um pouco irônica nos textos dela, são pequenas sutilezas e nuances que a gente às vezes não consegue captar lendo rápido, né? São anos de estudo. Mas ainda assim, mesmo que tenha, né? Eu acho que é mais ou menos o que o Nathan falou sobre o Kant, que a partir da teoria dela, sobre pluralidade, valorizar as diferenças e tal, a gente pode fazer uma leitura que critique a própria Arendt com a Arendt, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí para poder se livrar dessas críticas. E, enfim... Mas eu tento não, como sou uma pessoa meio sensível, eu tento não falar sobre isso assim, exatamente nos eventos de Arendt pra não me estressar, sabe? Porque as pessoas são um pouco receptivas. Então eu prefiro me consolidar melhor academicamente e aí depois levar esse trabalho pra frente. E isso é sintomático, porque você, enfim, não sei se tu concorda comigo, mas você está estudando uma mulher que, bem, teve seus percalços teóricos, né, enfim, que não tem oportunidade de ter errado. Kant podia dizer que Heidegger, as pessoas estudam Heidegger assim, ó, a loucurada. Heidegger, exatamente, estudam Heidegger e defendem Heidegger como se aquilo fosse só um pequeno contexto. Né? Um pequeno contexto. Mas a Arendt, eu tenho a sensação que a Arendt não, assim, é uma coisa que meio que inutilizou qualquer produção dela. Assim. E isso muito também dos círculos marxistas, enfim. Mas eu digo que tem muito a ver com o seu próprio trabalho, porque quando você fala que eu preciso me consolidar para poder defender o que eu defendo, não passa, por exemplo, pro caso do Nathan. Porque o Nathan ele pode usar Kant contra Kant. Tu não pode usar Arendt contra Arendt, porque existe uma legitimação do que o Nathan está fazendo enquanto homem que é muito maior do que o que tu está fazendo como Arendt. Assim. Eu não sei se tu entende isso. Eu coloquei isso no meu trabalho. A gente, tipo, tô estudando isso e tal, mas sinto que se eu for aberto sobre isso, ser trucidada tal qual a Arendt também foi. Sim. A gente estudou com o Nuno no seminário, a gente sempre estudou Arendt, né? E teve um semestre que a gente começou com Heidegger, todo mundo super debatendo as teorias de Heidegger e tal, beleza. Eu odeio porque eu tenho dificuldade de entender, mas enfim. E aí, quando foi para Arendt, as pessoas, todas as aulas perguntavam ao professor Arendt é racista? Professor Arendt é elitista? Por que ela não é? Por que ela é? Sabe? Esqueceram completamente a teoria política da Arendt para falar se ela era racista ou não, se ela era elitista ou não, se ela era antifeminista ou não. Ela não era antifeminista, tá, gente? Se a gente for pegar a obra dela, ela com certeza não é. E tem uma frase dela muito legal que ela diz: se me atacam como judia, eu me defendo como judia. E isso eu levo muito no meu trabalho, assim, se me atacam como mulher, eu me defendo como mulher. Então é isso que eu quero trazer na minha tese de doutorado também. Você quer fazer isso tudo? Era um comentário, porque eu estava falando que a gente tinha cadeira optativa de teoria pós-colonial e a gente aborda a teoria feminista, né? E aí no texto a gente leu a Chandra Mohanty e ela fala sobre feminism without borders. Então, tipo, ela fala que o feminismo ele tem que atravessar as fronteiras, mas não necessariamente só dos estados, as fronteiras dentro do próprio feminismo. E aí a nossa professora até ela tem uma postura um pouco, assim, entrou em debate várias vezes com a própria
E aí, a gente conversando com ela, eu pelo menos, por exemplo, várias das minhas amigas são negras, e eu tenho uma vivência completamente diferente do que elas tiveram em relação a diversos fatores. Seja fatores amorosos, fatores de vivência econômicas ou algo do tipo, e a gente sempre conversa sobre isso. Como a professora trouxe esse debate a partir desse texto, né, que a Chandra, ela vai falar isso, dessa construção, porque isso também é um projeto, tem essa percepção de que o fragilismo, o movimento é projeto, porque ainda dá uma, vamos dizer assim, uma vantagem, vamos dizer assim, para mulheres brancas. E aí que a gente tem que ter essa postura crítica em relação a isso. E eu tentei conversar isso com a professora, e eu, como eu disse, eu gosto muito dessa parte do debate, né, porque sempre agrega. Às vezes a gente tem a visão de que ouvir uma opinião contrária da nossa é tipo, não quero nem escutar, sabe? Mas às vezes a gente tem que estar aberto ao diálogo para enxergar que ainda tem oportunidades selecionadas. E aí, nisso, eu percebi que realmente não é algo homogêneo, né, dentro do próprio feminismo. Tem feministas que vão achar que fragilismo é um movimento, tem feministas que vão falar sobre a força de ter essas divisões, tudo mais. E qual é a sua percepção a respeito disso? Né? Se é uma fragilização, se é uma força? O que você acha, assim? Para mim, não fragiliza nada. Inclusive, eu acho frágil um feminismo universalista. Isso eu acho frágil, sabe? Justamente porque, do ponto de vista da Arendt, que é o que eu tenho, né? Que as pessoas são plurais, se elas são plurais, elas têm pautas diferentes. Então, a gente precisa parar e ouvir. É o lugar de fala. Eu preciso parar e ouvir a mulher negra. Eu preciso parar e ouvir a mulher indígena. Preciso parar e ouvir a mulher agricultora, sabe? Porque não faz parte da minha experiência. Falei da mulher agricultora porque meus pais são agricultores, né? E me irrita muito quando a gente está na aula, começa a falar sobre produzir ecologicamente, vida sustentável e tal. E aí alguém dá uma opinião super preconceituosa e eu vou, poxa, também não é assim. Vocês estão vendo sempre do ponto de vista do grande produtor. Aqui é o pequeno produtor, vamos falar do pequeno produtor, o produtor familiar, né? Escuta? Não. E aí eu sinto que é por causa disso, sabe? Uma mulher pequena falando, ela nem sabe o que ela está falando, sabe? Então é isso. O movimento, para mim, não fragiliza. Ele, na verdade, se torna mais poderoso. A gente diria poder e não força, porque força é uma força coerciva. Poder é político, porque é uma ação coletiva, conjunta, com todas as pluralidades juntas, né? Essa é a minha leitura, assim. Não, a gente debateu isso mesmo. Eu e ele, a gente defendeu que o feminismo universal fez isso. Sobre o lugar de fala, a Nath ela quer isso, né? Ela vai discutir, ela vai fazer o coach of feel, vai fazer a princípio código e tal. O lugar de fala foi muito mal recebido, assim, nas ciências sociais em geral. E é isso, quando a gente é sempre o mesmo, né? E aí um dia, em uma discussão com o professor que estava colocando que o lugar de fala, na verdade, o lugar de cala, que, na verdade... Aí eu questionei o seguinte, assim, eu falei assim, Marx não falava sobre isso? Aí ele, como assim? Não, Marx falava sobre isso, Marx falava sobre o algo social, etc, etc. O que está se discutindo em relação ao lugar de fala é como o logo social da mulher, e aí não só da mulher, mas especialmente da mulher negra, etc, etc. E aí gerou um constrangimento muito grande, porque é isso, discutir o logo social, discutir vivência e etc, não significa, por exemplo, que você, enquanto uma mulher branca sulista, não pode falar sobre enfim, um quadro geral da negritude no Nordeste. Pode, inclusive, é muito caro que, enquanto não exista nenhuma mulher negra nesse espaço, né, que se fale. Uhum. Mas aí... quando tem a mulher negra, aí o cara e deixa a mulher negra falar se ela quer, sabe? Pra mim, ela é assim, sabe? Exatamente. De tipo assim, bom, a gente precisa falar sobre as coisas, todas as coisas, mas se tem alguém que vive aquilo sobre o qual eu quero falar, primeiro escuta a pessoa, né? E depois eu falo, teço um comentário, faço uma pergunta respeitosamente, sabe? Alguma coisa assim. Perfeito. Muito obrigado, gente. Mas só para convidar vocês, a gente ainda vai ter hoje à tarde